Na zona leste de São Paulo, o Jardim La Pena enfrenta muitos desafios sociais, econômicos e ambientais. Mas também é um lugar de resistência construída por quem passa por aqui. São as Guardiãs do Território, um grupo de mulheres que, há 3 anos, se uniu para enfrentar os problemas da comunidade e abrir novas possibilidades para os moradores. No dia 1 de outubro, nossa equipe visitou o bairro e conversou com Daniele Francini e Marluce Mercedes, coordenadoras do Espaço Cuidar. Elas mostraram de perto como funciona o projeto, falaram do impacto que o trabalho coletivo já tem na região e das dificuldades que se agravam toda vez que a chuva chega. Aqui é as oficinas. Essa semana a gente teve criança na curso. Ah, que legal! As moradoras dela aprenderam e depois a beleza, tudo mais, a teoricultura, vai ter spa dos pés, mão e daí o corte de cabelo também. Daí a gente comprou até o lavatório. Vocês que vão desenvolver. Sim, Corte de cabelo. junto com as guardiãs, né? As lideranças. E é isso, daqui tem umas coisas que é do Dia dos Idosos, tem a parte da sustentabilidade que a Sil colocou a furadeira dela, daqui a gente tranca porque tem muita... Começa a ser guardião. Não só pelo fato de olhar, né? Guardião. Mas é ter o cuidado, né? O acompanhamento e a escuta. E o significado de guardião para mim também é um abraço acolhedor. É naquele momento em que você está propício a abraçar e escutar a pessoa. Isso para mim é ser guardião. As guardiãs elas surgiram na pandemia, né? Foi de uma necessidade. Então, as guardiãs elas estão aqui para cuidar do território, poder fazer o que não consegue chegar a tempo, as necessidades, entendeu? A gente consegue trabalhar em cima vamos supor assim, das dificuldades, né? E acolher o território e ajudar conforme a gente consegue. E pode, né? Quem surgiu primeiro foi as guardiãs, daí depois Entendi. passa a cuidar. Então, como que Foi de- surgiu as guardiãs? Foi de uma necessidade nossa. Porque assim, chegava as ações e a gente tinha que ter lá no galpão. Tinha que guardar e lá não podia. Teve uma vez que a gente guardou até uma cesta básica lá e veio enchente, a enchente molhou, acabou, perdeu tudo. E a gente necessitava do nosso espaço para nós poder fazer nossas reuniões, poder trabalhar com as ações, dividir as meninas pelo território. No Jardim La Pena, as enchentes são um dos maiores desafios da comunidade. Sempre que a chuva cai, ruas ficam alagadas, casas são invadidas pela água e muitas famílias precisam lidar com perdas e riscos constantes. Para entender melhor por que situações como essa acontecem e como afetam especialmente regiões periféricas de São Paulo, conversamos com o engenheiro civil e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Afonso Virgílis. Vamos lá pensar na situação pré-urbanismo, né? Antes das cidades serem urbanizadas, né? Você tinha uma situação que as ruas eram de terra, você favorecia a infiltração da água, né? Então, quer queira ou quer não, chovia, mas uma parte daquela chuva era absorvida, ou uma boa parte daquela chuva era absorvida pelo próprio solo, né? Com o aumento da urbanização, do crescimento das cidades, é uma coisa natural que as pessoas queiram ter os leitos carroçáveis, que seriam as ruas, né, pavimentadas, mesmo porque é uma questão que os veículos que trafegam nesse leito carroçável, eles querem ter um certo conforto. Se você deixasse na terra batida, você não teria esse conforto. São Paulo foi crescendo e sempre teve uma limitação, o rio Tamanduateí. O rio Tamanduateí, a transposição do rio Tamanduateí para o outro lado, sempre foi deixada para trás. Vocês sabem, a gente tem a Radial Leste, é uma das poucas ligações, hoje a gente vai pela Marginal, e são muito poucas as ligações que a gente tem para a Zona Leste. Então, a foi muito esquecida durante muitos e muitos anos. O que aconteceu? Quando o pessoal começou a ter esse êxodo, essa evasão para a Zona Leste, os rios, as ruas estavam todas com um aspecto natural. Mas só que a velocidade do êxodo das pessoas para a Zona Leste foi muito grande. E não deu para se fazer a infraestrutura adequada. Então, você tem problemas de um crescimento muito acelerado da cidade na Zona Leste e sem a infraestrutura correspondente. A gente vê isso nas periferias, porque a periferia às vezes cresce muito rapidamente.
As palavras do professor Afonso já ajudam a entender. Em São Paulo, por exemplo, já choveu mais de 120 milímetros em apenas 3 horas, quase metade da média de um mês inteiro. E quando isso acontece no Baixo Lapena, uma área de várzea onde construíram casas às margens do rio, o resultado é ainda mais pesado. Daniele lembra bem de uma dessas enchentes, uma das maiores que já viveu e que até hoje causa arrepio ao contar. Eu fazia um trabalho social e religioso lá na igreja, onde é o Baixo Lapena. E lá é onde a área de várzea que eles fizeram as casas no rio, né? E daí a gente já conhecia as crianças e tudo mais, e naquele dia, assim, a chuva foi muito forte e muito intensa. Uma chuva muito, muito, muito. E a minha janela dá de frente para a avenida. E quando eu vejo as crianças saindo de baixo para cima, toda mulher sem nada, eu me perguntei, falei, será que alagou lá de novo? Eu pensei, foi pouca coisa, mas não foi. Foi muito, aquela enchente foi muito severa, tanto que ficou 2, 3 dias até para poder abaixar a água. E ali eles não tinham lugar para ficar, não tinha roupa, muitos não queriam sair da casa. Daí eu conversei com a minha pastora, a pastora abriu a igreja, a gente acolheu aquela família, a família pôde trocar uma roupa, comer. E aí eles ficaram por 3, 4 dias dentro daquela igreja e os vizinhos acolheram todos, ajudando quem tinha garagem, abrir a garagem para poder dormir, ou um banheiro para trocar roupa. Eu falei até em um brinco assim, que eu acabei com os meus lençol, porque os lençol que tinha sobrando a gente pegou, tudo repartiu, para poder refazer a vida deles, assim. Mas o que mais, assim, me marcou foi as crianças que a gente atendia. Ele chegou perto de mim, tia, eu tô com frio. Ele batia os queixinhos assim, eu falava, você tá com frio? A tia vai arrumar uma roupa para você. Eu fui lá, peguei do meu filho e dei. Ele falou, mas tia, eu tô com fome também. Você arruma um pão para mim? Eu arrumo, certo, da dona Francisca. E daí, a gente cuidou de todas as famílias para poder baixar a água, mas aquilo me marcou porque a gente via as crianças subindo e descendo, não tendo onde ficar. E tipo assim, todo mundo trancado na sua casa. Mas eu via a necessidade de sair para poder acolher, porque naquela época não vinha a Defesa Civil, não vinha nada. O que Daniele viveu é rotina para muitas famílias da região do Lapena. Mas como enfrentar uma realidade que insiste em voltar a cada chuva? Jéssica Fernandes, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade São Judas Tadeu, explica que a saída pode estar em aprender a conviver com a água, com planos de contingência e adaptações nas moradias. Até hoje é uma área de várzea que é feita essa área para alagar, né? O rio, na sua cheia, ele sobe, ele alaga, ele tem o leito maior e o leito menor. E o leito maior é justamente toda essa área, porque a gente tem um canal do Tietê muito grande. Então ele toma esse lugar. Conviver com a água pode ser inevitável, mas resistir à realidade imposta pelas enchentes é o que move o Jardim Lapena. E é nesse cenário que as guardiãs do território, junto ao Espaço Cuidar, seguem firmes transformando dor em mobilização e criando caminhos de esperança para a comunidade.